Olá pessoal do quarto ano, tudo bem? Vamos começar mais uma videoaula de geografia. Nós vamos começar com a correção das atividades do livro, tá? Página 55, Aprendendo Mais. É um título sobre corrida de orientação. A número 1 é para justificar a necessidade de se utilizar esses equipamentos. Eles facilitam a orientação das pessoas durante a corrida e as auxiliam na adequação dos elementos presentes nesse espaço. A número 2 nós vamos concluir em sala de aula. Página 57, número 1. Observe os mapas a seguir. Um mapa, densidade demográfica, são os habitantes por quilômetro quadrado. E grau de urbanização é referente ao crescimento das cidades. Na letra A está pedindo para apontar duas semelhanças e duas diferenças. As semelhanças, os dois são mapas do Brasil e os dois são mapas de ocupação do espaço. As diferenças, um mapa é sobre densidade demográfica e o outro é sobre o grau de urbanização. A letra B está falando sobre a forma de ocupação do território brasileiro. As áreas mais urbanizadas é onde se concentram a população, né? A maioria da população. A número 2 é letra C. A número 3 está pedindo para justificar com relação à viagem da família da Rafaela. É na viagem de ida, porque eles vão rumo ao leste. A número 4 é para determinar a distância em quilômetros, né, de duas cidades. Lembrando que essa distância eu calculo pegando a régua e medindo, que no caso aqui deu 3,2, e multiplico pelo valor da escala. Nesse mapa, a escala são 72 quilômetros. Então, 3,2 vezes 72 dá 230,4 ou 230 quilômetros. O exercício 5 é a letra A. O exercício 6 é para elaborar uma tabela sobre a cidade e a região, né? Então, a cidade de Anápolis é na região central. A cidade de Brasília é na região leste. A cidade de Catalão é na região sul. Exercício número 7 sobre o mapa de altimetria de Goiás. Altimetria é a medição de altitudes, aí no caso de Goiás, né? Indica a região onde está localizada a Chapada dos Veadeiros. Ela está localizada na região norte de Goiás. Classifica o tipo de mapa observando os seus elementos. Nós temos dois tipos de mapa: o físico, que refere-se a relevo, hidrografia, e o humano, que é divisão política, né? Esse é físico, pois apresenta os elementos físicos naturais presentes no estado de Goiás. Chapada dos Veadeiros pode ser relacionada ao relevo, né? A questão número 8, para avaliar a estratégia do Cebolinha. Não foi bem sucedida a estratégia dele, né? Pois a Magali comeu as pipocas, então não tem como se orientar. Exercício 9, cite 3 meios de orientação que o Cebolinha e a Magali poderiam ter usado, né? Bússola, GPS e mapa da região. O exercício 10, explicar como os instrumentos de orientação podem ser úteis. Nessa situação, eles poderiam ter estudado a região da mata através de um mapa ou de um GPS. Toda vez que a gente for sair para algum lugar que a gente não conhece, o ideal é verificar, né? Agora nós vamos falar sobre conhecendo o Brasil, localizando-se no espaço. A nossa primeira localização
é no planeta Terra, né? Depois dessa localização, a gente, a partir dos paralelos e dos meridianos, nós temos uma nova localização. Os hemisférios norte e sul, que é cortado pela linha do Equador, né? E nós temos também o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. O hemisfério oriental, ele fica nosso lado direito, quando a gente está olhando o planisfério de frente. O hemisfério ocidental, ele fica no nosso lado esquerdo, quando a gente está olhando de frente, tá? Um bom instrumento para a gente poder usar sobre essa localização é a bússola. Além dessa divisão, o planeta Terra, ele é dividido em 6 continentes: Antártida, Oceania, África, Ásia, Europa e a nossa América, né? Só que a América também é dividida. Nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul, tá bom? Isso nós vamos ver detalhadamente mais para frente. O Brasil, ele é o 5º maior país existente, ficando atrás da Rússia, do Canadá, da China e dos Estados Unidos, tá bom? O endereço do Brasil no planeta Terra. O território brasileiro, ele possui uma característica principal, a sua grande extensão, que faz ele ser considerado um país de dimensão continental. Como sua área é muito grande, equivale a um continente. Nós temos, na extensão do território brasileiro, 4 pontos extremos. Ao norte, Monte Caburaí, em Roraima. Ao sul, o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. A leste, Ponta dos Seixas, na Paraíba. A oeste, nascente do rio Moa, que é no Acre. O nosso país, ele encontra-se em 3 hemisférios diferentes ao mesmo tempo. A maior parte no hemisfério sul, uma pequena parte no hemisfério norte e todo o seu território no hemisfério oeste. Lembrando que o Brasil, ele é cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Por isso ele tem uma zona, né, mais quente. As fronteiras do Brasil. O Brasil, ele faz fronteira com quase todos os países do continente, né, da América do Sul, com exceção apenas do Chile e do Equador. Essas fronteiras todas de vermelho, elas estão fechadas por causa da pandemia do coronavírus. O Uruguai ainda estava em análise para liberar essas fronteiras. Então, os 2 países que não são nossos vizinhos, o Chile e o Equador. O Brasil, ele é banhado pelo Oceano Atlântico. A gente não pode esquecer disso, tá? A nossa costa toda litorânea é banhado pelo Oceano Atlântico. Eu queria agradecer, espero vocês na próxima aula com muitas novidades. Um beijo.